Paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos dos Apóstolos. No capítulo 8. Se eu consigo ler aqui. Atos capítulo 8, amém? Amém. E também Saulo consentia na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos, iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Só até aqui. Essa série, ela tem nos ensinado grandes coisas, e a semana passada, nós estávamos aqui, algo foi profundo que Deus fez aqui, usando a vida do servo dele, e ficou impactado, né, nos nossos corações, aquilo que Deus trouxe na semana passada, assim como nos outros dias. E ao ler essa passagem, eu estava lendo esse texto, e eu fiquei pensando comigo, eu falei, Deus querido, como a tua igreja era ousada. Como que a igreja primitiva ela era ousada. Ousada em que sentido, querido? Porque eles não temiam. Eles não temiam o que viria diante deles. A perseguição foi terrível na igreja. Interessante que quando começa em Atos, lá no capítulo 1, até eu ministrei aqui que a igreja ela estava ali um pouco dividida, tal, mas lá no capítulo 2, que o derramado do Espírito Santo é sobre eles, eles são revestidos de poder, e eles começam a fazer coisas que a terra se abalou, meu querido. A terra se abala nos seus dias, porque foi algo tremendo que o Espírito Santo de Deus estava produzindo. E a igreja, eles estavam alegres, eles estavam felizes, por tudo aquilo que Deus estava realizando. A alegria era tamanha no meio dos apóstolos, a alegria era tamanha no meio da igreja, porque Deus estava fazendo grandes coisas. E Jerusalém estava em festa. Jerusalém estava alegre, feliz. Mas aí vem as perseguições. Eu acho que eu comentava até com o pastor um certo tempo, que todo avivamento, ele precede perseguições. Não existiu um avivamento, e não existirá nenhum avivamento que ele não preceda as perseguições. E como eu estava falando, eles estavam felizes, mas de repente, meu querido, o versículo que nós lemos no capítulo 8, o versículo 1, e também Saulo consentiu na morte dele. Quem ele? Estevão.
E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja. Mas foi uma perseguição terrível. Diz a Bíblia que Paulo pegava homens e mulheres e encerrava na prisão. Alguns perdiam a sua própria vida. Era algo terrível, querido. E essa perseguição leva eles agora a saírem, não por livre e espontânea vontade, mas por livre e espontânea pressão, a saírem das suas casas, deixarem suas famílias, abandonar tudo e saírem. A Bíblia diz que exceto os apóstolos que ficaram, mas todos os crentes daquela época tiveram que correr, tiveram que fugir, meu. Eles foram embora. Mas não eram os crentes que estavam felizes? Não era a igreja que estava feliz com tudo que Deus estava promovendo? Mas o avivamento, querido, precedia uma grande perseguição. O John Stott, ele fala algo interessante. Ele diz assim: a perseguição apenas espalha os cristãos. E Bengel, ele comentou esse versículo de Atos dizendo: o vento aumenta a chama. Quanto mais o vento e o diabo soprava contra a igreja, mas a chama do evangelho se espalhava. Eu olhando isso que eles falaram aqui, eu fiquei pensando, nós estamos vivendo uma época de aquecimento global, um aquecimento terrível. Ali no Canadá, um tempo atrás, o mesmo país que é frio, e ao mesmo tempo, tanto no Canadá como nos Estados Unidos, de repente ali na altas temperaturas. E nos Estados Unidos, a temperatura estava tamanha que grandes florestas estavam sendo queimadas, assim como no Brasil, na Amazônia. E os bombeiros da época, tanto lá nos Estados Unidos como aqui na própria Amazônia, estavam tentando apagar as chamas. Mas sabe o que as chamas cada vez mais avançavam? Matava animais, matou muitas pessoas. Mas o que fazia com que as chamas se propagassem? Era o vento. Quanto mais o vento soprava, mais a chama seria propagada, avançava floresta dentro. Quanto mais a igreja do Senhor ela é perseguida, quanto mais a igreja ela é amassada, mais Deus promove brasas no meio desta população. Quanto mais a Covid veio, quanto mais as coisas aconteceram no Brasil, mais eu creio num grande avivamento do Senhor que está por vir. Deus irá, aleluia, levar braseiros para o Brasil inteiro, e você é uma dessas pessoas que Deus irá usá-lo através do vento do Espírito. O Brasil será alcançado, querido, nos quatro cantos. Agora nós, como cristãos, temos que nos colocar na posição de brasas diante do Senhor. Porque Ele não pode levar uma chama que esteja apagando. Ninguém acende alguma coisa se a chama já estiver apagada, querido. Você só consegue acender se a chama estiver acesa. Se você estiver aceso, você vai conseguir levar. E as chamas do Evangelho, as pessoas lá fora estão gritando, as pessoas estão pedindo socorro. Às vezes a gente fica temerosos, às vezes nós ficamos tímidos enquanto levar a palavra, mas as pessoas estão clamando, o mundo está gritando por socorro, esperando os filhos de Deus se manifestarem.
E os filhos de Deus é eu e você, querido. Algumas coisas nós aprendemos aqui. Você deve estar preparado para encontrar oposição na sua caminhada. Nós, como igreja, devemos estar preparados para encontrar a oposição. A oposição do governo, a oposição de ideologias, oposição de tudo quanto é jeito. Querido, às vezes nós falamos assim, no Brasil não tem perseguição. Não tem da forma que é lá fora. Não tem da forma que é, como o pastor acabou, quem falou aqui sobre lá, a Ucrânia, como a Ucrânia, como a Coreia do Norte. Não tem perseguição dessa forma, mas existem outros tipos de perseguição que aqui no Brasil, nas escolas, as ideologias de gênero, tanta coisa, querido, a igreja, ela está sendo amassada. O cristão, irmão, nós vamos chegar dias, aqui no Brasil, não é lá fora não, que verdadeiramente onde se manifestaram os filhos de Deus, verdadeiramente, aqueles que levam a palavra a sério. Sabe por quê? Porque os falsos, querido, não vão aguentar. Aqueles que não levam a palavra de Deus a sério não vão aguentar a perseguição, como muitos não estão aguentando. Muitos estão voltando para trás, muitos estão recuando, muitos estão abandonando o arado. Mas Jesus, ele mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Porque ele, Jesus, venceu este mundo. Ele venceu. E ele nos capacita. Ele capacita a igreja com as ferramentas necessárias para nós avançarmos, para nós darmos continuidade. Por isso, querido, nós vemos aqui nesta passagem que Jesus, ele lá no capítulo 1, do versículo 8, ele diz que o evangelho teria que ser pregado em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Essa foi uma ordem clara de Jesus. Foi uma ordem clara. Só que os discípulos, eles estavam aqui, Oh, glória, recebemos o Espírito Santo desceu, oh, aleluia, nós estamos aqui só dando glória. Querido, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Estamos na igreja, o poder de Deus derramando, Deus, e a gente só aqui, e as almas lá fora, e as vidas lá fora clamando. Nós temos que ser cheios aqui, temos que ser revestidos com as armaduras, mas temos que fazer o ID do Senhor, que não adianta você pegar o poder de Deus e guardar para você. Nós estaremos igual Jonas, que Deus fala para ele, pregue para Nínive. Não, se eu for pregar lá, aquelas pessoas vão se arrepender. Olha o coração de Jonas, aquelas pessoas vão se arrepender, porque o Senhor é misericordioso e o Senhor irá perdoá-los, porque Jonas não queria que aquelas pessoas se arrependessem. Quem sabe o nosso coração está como o coração de Jonas. As pessoas estão clamando lá fora, estão pedindo socorro do nosso lado, e nós estamos dizendo, não, nós fazemos a nossa seleção, esse eu prego, aquele eu prego, esse eu falo, esse não. Selecionamos quem nós vamos levar o evangelho. Esse daqui me tratou bem. Essa daqui, você viu? Que educação. Por mais que ele não aceitou a palavra, mas é educado. Meu querido, que educação é aquela? Irmão, certa vez eu fui pregar lá no Caiubi, mas um colega chegando lá, nós levamos, foi porta na cara. Agora, da última vez que nós estávamos em São Miguel, eu fui pregar a palavra de Deus lá na casa, a mulher falou, não quero saber de crente aqui não, bateu a porta na minha cara. Querido, muitas vezes você vai receber porta na cara. Não pregue o evangelho somente àqueles que batem nas tuas costas, somente aqueles que têm uma boa educação. Paulo diz que nós devemos pregar o evangelho a tempo e fora de tempo.
a levar as boas novas. E a igreja estava ali vivendo aquele comodismo total. E aí Deus, eu acredito, meu irmão, irmãos, nem toda perseguição é produzida por Satanás, não, meu irmão. Tem perseguição que o próprio Deus provoca, que é para provocar os crentes mesmo. Eu quero ver se eles vão continuar sendo fiéis a mim ou não. Eu vou ver o quantos eles dizem que me ama, se isso é verdade ou não. Deus, ele provoca certas perseguições na igreja, que é para ver os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E Deus que provocou aquela perseguição, meu irmão, foi o próprio Deus que permitiu aquilo. Eu não tenho dúvida disso. Foi para quê? Para eles descruzarem os braços. Para eles voltarem agora a fazer o ide do Senhor. Porque se você não faz com os braços cruzados, você há de fazer com as mangas. Ah, meu irmão, se você não faz de uma forma, Deus vai fazer com que você faça de qualquer maneira. Aleluia. Causando perseguição. Ah, querido, você não sabe como está lá na minha casa. Ah, talvez Deus esteja levantando, sacudindo lá o negócio. Você não sabe como está no meu emprego. Talvez Deus esteja provocando você lá dentro. Ah, você não sabe como que está. Talvez, querido, Deus esteja provocando alguém lá, que é para ver se você acorda. Ah, você não sabe, irmãos, Deus, ele provoca situações, que é para ver aonde a nossa fé está. Aleluia. Se nós vamos cumprir o ide dele ou não vamos. E a igreja, ele estava ali, quando de repente Deus começa agora uma grande perseguição, Deus permitindo que tudo aquilo aconteça. E de repente, meu querido, eles começam a ser espalhados. Eles começam a ser espalhados. Só que algo interessante e poderoso acontece quando as pessoas são dispersas. Agora quando eles são dispersos, algo poderoso acontece. Se fosse nos nossos dias hoje, eu falava, ouvido, ó céus, meu Deus, por que eu fui entrar nesse negócio de ser crente? Para que eu fui inventar desse negócio de ser igreja? Para que eu fui? Nós ia reclamar, meu querido. Há uma perseguição. O Covid veio isso. Meu Deus, quantas pessoas não pararam? Eu não tenho dúvida que Deus estava movendo algo, querido. Nada acontece por acaso. Deus não trabalha no acaso. E quando eles foram dispersos, diz a Bíblia que aonde eles colocavam a planta dos pés, eles falavam de Jesus Cristo. Aonde eles colocassem a planta dos pés, eles falavam de Jesus Cristo. Aleluia. E a Bíblia diz que agora, Filipe, ele é levado a Samaria. E ele é levado a Samaria, só que acha que Filipe ficou quieto lá, cruzou os braços, falou, meu Deus, já tiraram eu da minha terra, estou aqui numa terra estranha, num povo que a gente não pode nem olhar na cara, porque os samaritanos não lidavam com os judeus. Há mais de 1000 anos, antes de Cristo, eles foram separados, reino do norte e reino do sul, criaram um templo, fizeram um templo em adoração, fora do monte, onde Deus tinha falado que era para eles adorar. E eles fizeram tudo o contrário. Se misturaram com povos que Deus falaram que não era para misturar. As tribos do norte, 2 tribos. Eles foram capturados por o povo assírio na época. E ali trouxeram tantas etnias, tantos povos, e ali misturou tudo. E o povo de Deus é um povo que não se mistura. Você não deve andar como o mundo anda. Você está no mundo, mas você não pertence a ele. Nós estamos aqui apenas de passagem, diz a Bíblia. Tem muita gente amando o mundo e as coisas deste mundo. Tem muita gente com o coração preso neste mundo, sendo que Deus diz que é para nós amarmos a Ele, aleluia, amarmos o seu reino, invocarmos o seu reino sobre a terra, não amar este mundo.
E eles foram separados ali, e aquele povo foram misturados, tantas coisas. Então o samaritano não lidava com o judeu. Prova disso foi quando aquela conversa de Jesus com a mulher samaritana, no poço de Jacó. Mas Jesus, irmãos, ele veio para quebrar vários paradigmas. Jesus, ele veio para quebrar a religiosidade. Jesus veio para quebrar esse negócio de dizer não, só o samaritano, só o judeu. Não, todos é carente da graça de Deus. Todos nós precisamos da graça de Deus. É o mendigo lá fora, é aquele. Não, meu querido, todos somos carentes da graça poderosa de Jesus. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Todos são carentes da graça de Deus, todos precisam de Deus, assim como eu e você um dia precisamos, assim como eu e você um dia Ele teve misericórdia, Ele também tem misericórdia das pessoas lá fora. Mas Felipe não se intimidou com aquilo, ele foi pregar a Jesus Cristo. Essa é a mensagem. Não é a mensagem do papagaio, não é a mensagem se eu estou bonito ou estou feio, não é a mensagem se eu vou deixar de engordar ou se eu vou ficar magro. Não é esse tipo de mensagem, não é a fofoca quando se junta com amigas, não é para falar do jogo do Corinthians ou do Palmeiras, não, é para falar de Jesus. A mensagem é Jesus, a mensagem é Jesus Cristo. A mensagem é o nome de Jesus. Porque o nome dele muda a história, o nome de Jesus, ele muda, o nome de Jesus transforma a pessoa, o nome de Jesus arranca o homem do pecado e traz para a sua maravilhosa luz. O nome de Jesus é poderoso. E Filipe entendeu isso, ele diz, não, eu não posso falar das minhas atitudes, eu não posso falar nada de mim, eu não posso falar daquilo que eu sei, eu deixo de saber, eu tenho que falar é dele, porque foi ele que me alcançou. E Filipe prega, e ele começa a pregar, querido, até sumiu o esboço, deixa quieto. E Filipe prega, e ele começa a pregar, e ele começa a declarar as boas novas de Jesus. A quem? Aos samaritanos, irmãos. Quem é os samaritanos hoje? A grande pergunta hoje para os nossos dias, quem são os samaritanos? São os marginalizados da sociedade. São os marginalizados, aqueles que a sociedade não quer. A que a sociedade rejeita. Jesus, ele não veio para os sãos, mas para os doentes. Ele veio trazer cura, aleluia, ele veio trazer remédio a esta geração. E às vezes nós estamos querendo pregar para um bonzinho. Às vezes nós estamos querendo aquele dali. Não é isso. A palavra é para todos. É para todos, sem distinção de etnia, de raça, religião. É para todos. E Filipe prega, e quando ele começa a pregar, quando ele começa a falar, a Bíblia diz que houve sinais. Os paralíticos agora começam a andar. Os coxos agora começam a andar. Aleluia, começa a ver agora sinais e prodígios no meio do povo. Algo sobrenatural acontecendo, e a multidão vai vendo aquilo, a multidão vendo tudo aquilo que estava acontecendo, começou a surgir uma grande multidão para ouvir o que Filipe, a Bíblia dizia, unanimemente, eles estavam ouvindo o que ele dizia. Você sabe o que quer dizer isso? Num só coração, num só propósito, eles estavam ali que não piscavam nem o olho no que Filipe dizia, e a palavra de Deus curava a todos, e a palavra de Deus restaurava a todos, e a palavra de Deus curava os coxos, e a palavra de Deus restaurava. Não era Filipe, mas era a palavra, porque a palavra de Deus, ela tem o poder de restaurar a família, porque a palavra de Deus tem o poder de tirar o homem da sepultura,
querido. É a palavra. É o que ele estava falando, era o que ele estava ensinando. Não era nada sobre ele, mas era sobre aquele que chamou. Era sobre Jesus o que ele estava dizendo, ele estava pregando. E as pessoas eram tomadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo os encheu de uma tal maneira, querido. O Espírito Santo foi derramado de uma tal maneira ali, aleluia, que eles começaram agora a ver prodígios e sinais. Tinha até um Simão curtidor lá, que vendo tudo aquilo, era um cara de magia. Ele vendo aquelas coisas acontecerem, ele falou, peraí, tantos anos que eu estou aqui trabalhando nesse negócio aqui, mas... E o nome dele era diz que o nome dele era o Poderoso. As pessoas viam ele tantos anos que ele trabalhava com magia, que as pessoas olhavam para ele e falavam, o Poderoso. Mas chegou alguém com poder. Chegou alguém, aleluia, que os demônios têm que se colocar nos cabelos dos seus pés. Chegou alguém que os demônios têm que correr, assim como o endemoniado gadareno, eram milhares e milhares de demônios. Quando Jesus pisa naquela região de Gadara, diz a Bíblia que os demônios saem correndo e se prostram diante de Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é poderoso. E Simão vindo aquilo falou, peraí, mas esse negócio aí, esse cara acho que é mais poderoso do que eu. E a Bíblia diz que a fé o abraçou. A fé o alcançou. E ele agora deixa as magias, deixa toda aquela vida que ele vivia e começa a ir atrás de Filipe. Começa a ir atrás. Pedro e João, ouvindo lá de Jerusalém, que a fé tinha alcançado Samaria, eles vão até Samaria. E chegando lá, ele coloca agora as mãos sobre aquelas pessoas, aquelas multidões que estavam sendo alcançadas, sendo batizadas nas águas. E eles começam agora a colocar as mãos. E a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre eles. Mas eles não já tinham o Espírito Santo quando se converte? Tem. A partir do momento que você se converte, você recebe o Espírito Santo. Mas ali naquele momento, eles receberam o poder, a virtude do Altíssimo, do Espírito Santo sobre ele. E começaram a falar em outras línguas e profetizar. Assim como aconteceu nos dias de Pentecoste. Estava acontecendo em Samaria. Estava acontecendo em Samaria. Irmão, pensa um lugar aí mais marginalizado aí que você possa pensar do estado de São Paulo. No Rio de Janeiro. O Espírito Santo pode ir lá. Deus, Ele pode ir lá. E Ele pode usar você como essa brasa viva, como essa brasa em suas mãos para alcançar os perdidos. Deus, Ele pode usar você, meu querido. Agora a grande pergunta é de que forma que nós estamos. Será que nós estamos igual Filipe? Depois da perseguição? Ou será que estamos igual o povo de Jerusalém quando recebeu o Espírito Santo? De braços cruzados. Aqui tá bom, oxe. Tá gostosinho aqui tá ótimo. Aqui tá bom demais. Queridos, a Bíblia diz que eles foram espalhados e após toda aquela o Espírito Santo começou a fazer grandes coisas, mas a partir do momento que eles tomaram uma posição, Deus, Ele espera de mim e você que nós nos posicionemos hoje. Nos posicionemos hoje. Eu até deixei. Eu vou falar só o último item aqui desse mensagem. Diz assim: você deve estar preparado para alegrar-se grandemente. Por que alegrar-se grandemente? Porque é onde o Evangelho entra. Perceba-se que no início da perseguição, eles foram chorar a morte de Estevão. Foram lamentar. Porque o choro,
ele faz parte da vida de um cristão. Tem um louvor que ele diz que devemos chorar aos pés da cruz. Chorar aos pés da cruz, aonde tem a graça e a luz do Senhor. Chorar aos pés da cruz, porque aquele que chora aos pés de Jesus, ele encontra graça, misericórdia. Só que é interessante que a Bíblia também diz que Deus, ele tem prazer na morte dos seus santos. Porém, em Apocalipse diz que ele enxugará a lágrima de todos. Haverá um dia que ele enxugará toda lágrima. Então, se você chora hoje devido às perseguições, chore nos pés de Jesus, porque um dia toda a tua lágrima há de ser cessada. Porque um dia haverá aquele que vai enxugar todas as tuas lágrimas, porque ele não haverá mais choro. Lá não haverá choro, querido. Haverá uma alegria perpétua. Uma alegria incomparável. E aqui a Bíblia diz que nós podemos até dizer que no começo da perseguição choro. Em Jerusalém choro. Em Samaria alegria. Choro em Jerusalém, mas alegria em Samaria. Mas peraí, não parece um negócio, não parece ser oposto? Samaria era mas houve alegria, porque Deus entrou naquele lugar. Aonde Deus está, há alegria. Aonde Deus está, Ele tira toda a tristeza, toda a amargura de espírito. Todo espírito angustiado agora passa a se alegrar, porque a palavra de Deus diz que o povo que estava em trevas viu a grande luz. A Bíblia diz lá em Isaías, diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Estava sobre quem? Sobre Jesus. E ele entrou, querido, ali onde era tristeza, houve alegria. Onde era sacos e panos de cinza, houve júbilo da alegria das pessoas, porque Jesus chegou. Jesus chega hoje, na minha e na sua história, se assim você acreditar, para fazer o id dele. Eu não sei porque que eu nem consegui pregar o que estava aqui, querido, mas Deus, Ele sabe a que direção Ele nos usa. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento.